Khabib Nurmagomedov é tido como uma das maiores lendas do UFC e, de acordo com alguns fãs, até o maior lutador da história do esporte, o que eu não concordo. Por que eu tô falando isso? Pessoal, o Khabib participou de uma entrevista recente e se comparou com o Jon Jones, também falou sobre o Topuria, deu uma diminuída ali no espanhol, no legado do espanhol e causou grande polêmica. O Khabib também comparou o Topuria com Jack Della Maddalena e falou qual que é o adversário mais difícil, e o pessoal tá pegando no pé do Khabib. O Khabib também comparou o Topuria com o Conor McGregor. E falando em Conor e Khabib, uma pergunta aqui. Será que o Khabib realmente foi isso tudo mesmo? Ou o seu sucesso é por conta da fama de Conor McGregor? A gente vai conferir tudo no vídeo de hoje. Pessoal, antes do vídeo vou pedir apenas pra você deixar seu like pra fortalecer, ajuda demais aqui o meu trabalho e não custa nada. Rapidinho, clica aí embaixo no gostei e também se inscreva aqui no canal. Muito importante, eu te convido a que você acompanhe tudo que rola no mundo do UFC, certo? Deixa o like se não for inscrito, se inscreva e sem mais enrolação, bora ver tudo que rolou. Tá aí, pessoal, bora começar com nossa primeira notícia. Temos aí o Khabib Nurmagomedov, a lenda do UFC, né? Muitos dizem que o Khabib é uma grande lenda, mas a coisa aqui que eu bato sempre na tecla do canal. Lenda a que ponto? Comparado com quem que o Khabib é uma lenda? Algumas pessoas falam que ele é o maior lutador da história do UFC, algo que eu já discordo completamente. A gente vai falar sobre isso também nesse vídeo, mas vamos falar aqui agora primeiro do que o Khabib falou sobre o Topuria. O Khabib, como eu disse, concedeu uma entrevista aí recente e perguntaram se ele é o próximo Conor McGregor, se o Topuria é o próximo Conor. E ele falou o seguinte, ó, abre aspas, se o Topuria pode ser o próximo Conor? Não. Ele é um bom rapaz. Você pode dizer que ele está tentando ser alguém. No começo, muitas pessoas falaram que era loucura isso daí, que jamais o Topuria chegaria perto do nível do Conor McGregor. Mas olha só, a postagem aqui da ESPN mostrando os feitos do Topuria comparando com o McGregor. Ambos com 27 anos, no UFC estavam 7-0, né? Também com uma sequência de vitórias de 15 lutas, comparando aí o histórico dos dois, muito parecidos, quando o Topuria foi campeão e quando o McGregor foi campeão. Foram campeões aí com o mesmo histórico, na mesma idade. Bizarro, pessoal, bizarro, as tatuagens iguais. O Topuria é um cara que se espelha no McGregor, isso é um fato, ele já admitiu, só que aí o McGregor no futuro, né, começou a andar a carreira dele, na verdade desandar. O McGregor, que antes era um cara bem disciplinado, um cara focado, exemplar, foi pro outro lado da vida. Sem julgamentos aqui, mas a gente sabe, o cara foi pra curtição, pra festa, pra drogas, bebidas, e o Topuria não se espelha mais no Conor. Muito pelo contrário, ele despreza o irlandês. Quando perguntado ali sobre a pessoa Conor McGregor, ele é contra, mas quando fala do atleta, ele gosta, ele acha bacana e se espelha. Enfim, o histórico dos dois idêntico. Essa cena também do Topuria tirando aqui o cinturão do Volkanovski na coletiva, dando aquela copiada, ele copiou o McGregor, quando o McGregor tomou o cinturão do Aldo. Também aqui, ó, um nocaute, né, pessoal? Aqui tem que tomar cuidado aí pra não tomar direito autoral. Enfim, nocaute no Charles, esse aí tá fresco na nossa memória, infelizmente. E aí, comparando também o nocaute do McGregor no Aldo e a marretada ali também do Conor, né, em cima do Aldo, e a marretada do Topuria em cima do Charles, um momento igualzinho. Bizarro, né, pessoal? As tatuagens iguais. Enfim, aqui também a foto dos dois com duplo cinturão. Enfim, a semelhança tá aí. E voltando lá no que o Khabib tava falando, o Khabib falou o seguinte, ó, abre aspas, se o Topuria pode ser o próximo Conor? Eu acho que não. Ele é um bom homem, um bom rapaz. Você pode dizer que ele está tentando ser alguém. E aqui nessa fala do Khabib, teve pessoas aí interpretando de maneira que o Khabib tá desmerecendo até o Topuria, falando que ele tá tentando ser alguém, quando na verdade ele já é. Duplo campeão, e os nomes que o Topuria venceu, teve fã até comentando aí que o Topuria já superou o próprio Khabib. Olha só esse comentário aqui do fã, falando o seguinte, ó, o Ilia tem um melhor currículo do que o Khabib. E o que é verdade, se a gente parar pra analisar bem, o Topuria já venceu 3 ex-campeões, e os únicos campeões que o Khabib venceu foram Rafael dos Anjos e o Conor McGregor. Esse cartel do Khabib, querendo ou não tem nomes de peso. É invicto? É, mas e os nomes? O Topuria também é invicto, duplo cinturão e tá mirando até num terceiro. A gente tá falando aqui de uma espécie diferente. Eu bato na tecla do Topuria e não é babação de ovo. O cara é diferenciado e tem tudo pra se tornar um dos maiores, se não o maior lutador da história do UFC. E o Khabib da massa não parou por aí. O Khabib foi perguntado também sobre o Jon Jones e a questão do legado. Olha só o que ele falou. Khabib Nurmagomedov disse que o legado de Jon Jones não pode ser comparado com o dele. Abre aspas para a fala do Khabib.
Legado é quando as crianças olham para você e se inspiram. Como um lutador, ele, o Jon Jones, é o melhor. Já como pessoa, em termos de inspiração, caráter e qualidades pessoais, sempre haverão perguntas. Fecha aspas, falou o Khabib. Falando aí que não dá pra comparar o legado dele com o do Jon Jones, que o Jon Jones não é exemplo a ser seguido. Falou aí que como lutador é uma coisa, agora a questão do legado é outra. Será, pessoal, será que o legado é só a questão que o Khabib tá falando aqui? Por exemplo, o Jon Jones fora do octógono é um, agora o Jon Jones como lutador é outra coisa. Em questão de ser o maior de todos os tempos, na minha opinião, pelo menos, o Jon Jones é esse cara. E o Khabib não chega nem perto. E não sou só eu que tô falando isso daí. Esse negócio do Khabib, o legado dele, tá cada vez sendo mais questionado. Até um fã aqui, ó, os fãs comentando, ó, já falando do Topuria. O Topuria que é sempre citado aí nas conversas, nos comentários do Khabib, porque o Khabib teve a questão do Makhachev e tudo mais, e o pessoal tá batendo nessa tecla. E falaram aí, ó, o Topuria lutou contra adversários ranqueados, mais adversários ranqueados do que o próprio Khabib. Bizarro, pessoal, e se pegar pra ver, isso é verdade. Por partes aqui, eu até concordo com o Khabib. O Jon Jones não é exemplo a ser seguido, muito pelo contrário. Mas como lutador, em questão de legado como lutador, o Khabib não limpa nem o sapato do Jon Jones. Vamos ser sinceros aqui, né, pessoal? E digo mais, essa questão aí de que o Khabib foi esse nome todo, esse lutador todo, na minha opinião, claro, ele foi um grande lutador, mas é muito superestimado. Pela questão dos adversários, como eu falei, lutou contra o Conor fora do auge, e o Rafael dos Anjos. Aí depois tem, claro, Justin Gage, Dustin Poirier. Mas, pessoal, vamos ser sinceros, Justin Gage e Dustin Poirier sempre foram a segunda prateleira. Os caras nunca foram campeões, nunca tiveram nível pra ser campeões do UFC. Tanto que nunca foram campeões. O Charles bateu nos dois. Vários outros lutadores aí bateram eles. O Makhachev bateu o Poirier. O Khabib bateu o Poirier. Poirier que sempre, quando vai disputar o cinturão, pipoca. Isso é um fato. E o Justin Gage também, que sempre bate na trave, mas não se torna campeão linear. Ganharam o cinturão interino, mas campeão mesmo, os caras nunca foram. Na minha opinião também, tiveram muitas regalias aí do UFC, tanto o Poirier quanto o Justin Gage, primeiro, por serem lutadores aí que trazem muito entretenimento, mas também por serem americanos. Enfim, não acho eles nomes aí de peso. E não sou só eu, ó, o próprio comentário aqui falando aqui, ó, falou o seguinte, ó, o Topuria lutou contra mais adversários ranqueados do que o próprio Khabib, ó. O Topuria lutou contra mais adversários ranqueados do que o Khabib. E isso não é meme, não é brincadeira, é verdade, pessoal. O currículo do Khabib foi a fama, na verdade. O destaque, o Khabib só é esse nome conhecido hoje por causa do Conor McGregor, por causa daquela luta midiática. Se não fosse o Conor, o Khabib era, sei lá, um Ankalaev da vida. Conor é um cara que tem muitos fãs e tem um jeitão, é aquilo, ou você gosta do Conor ou você detesta. E quem detesta o Conor virou fã do Khabib, torcia pro Khabib. É por isso que ele é famoso, não é porque ele é carismático, porque ele luta, traz entretenimento, não. Essa é a real. Toma essa pio aí, como diz o moicano. Toma essa pio aí. O Khabib não parou por aí. O Khabib também foi perguntado sobre quem que é o oponente mais duro. O Islam Makhachev, seu primo e seu pupilo, vai enfrentar o Jack Della Maddalena. Mas tem um boato aí que ele correu do Topuria e tudo mais, o que eu já não concordo. Mas enfim, ambas as lutas são complicadas para o Makhachev. E o Khabib falou o seguinte, ó. Abre aspas pra fala do Khabib. Eu acho que o Jack é o oponente mais duro da carreira do Islam. Se eu estivesse ajudando na preparação para a luta com o Topuria ou contra o Jack, eu estaria mais preocupado e estou mais preocupado sobre o Jack. Fecha aspas a fala do Khabib. Olha só, o Khabib falando que o Jack é a luta mais difícil da carreira do Islam e tá mais preocupado com o Jack Della Maddalena do que com o próprio Topuria. Realmente, é a luta mais difícil da carreira do Islam, tem uma grande pedreira aí pela frente e não dá pra falar que o cara fugiu do Topuria, porque ele foi pra uma divisão ainda mais difícil, uma divisão mais pesada. Mas sinceramente, eu, na minha opinião, acho que o Topuria tem um jogo mais chato para o Islam Makhachev. Mais chato do que o do Jack Della Maddalena. Por que eu falo isso? Porque recentemente eu tava fazendo uma análise, vendo as lutas do Jack Della Maddalena, justamente pra saber como que vai ser essa luta aí com o Makhachev, pra ter uma noção. E eu acho que o Islam vai vencer, pessoal. Eu acho que ele vai conseguir quedar e controlar. Por que eu falo isso? Porque o Islam Makhachev tem um nível de wrestling muito acima do normal. E o próprio Durinho, que é um bom lutador, quando lutou com o Jack Della Maddalena, vivia ainda uma fase melhor, não em seu auge, mas uma boa fase, e conseguiu quedar o Jack Della Maddalena várias vezes. Não conseguiu controlar ele no chão, mas conseguiu quedar. E a gente sabe, o Islam, quando queda, consegue controlar. Aí vão falar, pô, mas e o Belal Muhammad não conseguiu controlar o Jack Della Maddalena e tava treinando com o Khabib? Mas, pessoal, uma coisa é o Belal, aos 45 do segundo tempo da sua carreira, começar a treinar com o Khabib, com o Makhachev. Outra coisa
é o próprio Makhachev, que faz isso a vida inteira, é a especialidade da casa, e eu acho que ele vai quedar e vai controlar. Mas é aquilo, o Jack Della Maddalena é jovem, tá vindo ainda evoluindo. Vamos ver como que vai estar a defesa de quedas do cara na próxima luta. Pode sim chocar o mundo e vencer o Makhachev, mas, de novo aqui eu falo, acho que o Islam vai vencer. E vocês, quem que vocês acham que daria mais trabalho para o Makhachev, o Topuria ou o Jack Della Maddalena? Deixa aí nos comentários, certo? Pessoal, a gente vai ficar por aqui. Esse foi o Giro de Notícias do UFC, um formato aqui diferente que eu tô trazendo no canal. E é isso. O que vocês acharam dessa entrevista do Khabib? Acham que o Khabib é isso tudo ou que ele é superestimado? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Acham que o Topuria já superou o legado do Khabib? E o John Jones, o que vocês acharam do Khabib falando aí que o John Jones em questão de legado não chega nem perto dele, não dá pra comparar na verdade, porque o John Jones não é exemplo? Acham que isso daí é só uma questão de tentar tirar o mérito do John Jones ou que faz sentido? Que isso daí acaba prejudicando na sua imagem como lutador? Deixa sua opinião nos comentários, deixa o like também pra fortalecer, ajuda demais aqui o meu trabalho e também se inscreva aqui no canal, pessoal. Seja muito bem-vindo. Tá rolando vídeo novo também, ó. Mas falando aqui sobre a inscrição, se inscreva aí no canal pra fortalecer e também pra acompanhar tudo que rola, certo? Tamo junto, grande abraço. Como eu falei, vídeo novo aqui, ó. Só clicar e conferir. E até mais. Fui!